Olá, eu sou Rosiane Rodrigues de Iemanjá e eu espero que a gente possa conversar muito e que eu possa colaborar muito com as reflexões de vocês. Eu sou uma Ialorixá, minha casa fica no Rio de Janeiro, é o Ilê Axé Milaió, eu sou de tradição Nagô e Jexá. E em 2007 eu tive um momento muito particular na vida. Eu experimentei o que centenas de famílias experimentam Brasil afora. Eu tive a guarda do meu filho, que na época, em 2007, tinha 2 anos de idade. Ela foi retirada pela justiça, no fórum de Jacarepaguá, pela juíza, que naquele momento eu tinha me separado do pai do meu filho caçula, né? E ele entrou com uma ação de regulamentação de visitas, e nessa ação de regulamentação de visitas, quando a juíza e a equipe do fórum, né, a equipe de assistentes sociais, de psicólogas do fórum de Jacarepaguá souberam que eu era uma mulher de terreiro, que eu sou, na verdade, uma mulher de candomblé, eles entenderam que eu não teria condições morais de cuidar do meu filho. E a guarda foi retirada exatamente com essa orientação, né? Que por eu ser do candomblé, o pai do menino teria melhores condições morais de criar o garoto do que eu, por eu ser uma mulher de candomblé, por eu ter assentamentos de orixás em casa. E durante um período de 3 anos, eu precisei provar na justiça que o fato de eu ser de candomblé não me fazia uma mãe ruim, né? E que os meus filhos, né? Porque ele é o meu caçula, ele tem hoje 15 anos, na época ele tinha 2, e eu tenho mais 2 outros filhos, um que hoje está com 27 anos, na época tinha cerca de 13, 14, e a menina tinha cerca de 10, 11 anos na época, hoje tem 25. Então eu precisei, naquele momento, comprovar que, apesar de ser uma mulher de candomblé, de ser uma pessoa iniciada para o orixá, eu tinha completas condições de criar o meu filho. Então eu precisei passar por uma perícia psiquiátrica, né? Precisei comprovar com laudos periciais de que eu tinha uma vida correta, condizente com a minha faixa, com a minha classe social, com a minha formação, né? Eu sou uma mulher que criei meus filhos na Cidade de Deus. Eu nasci no Cabula, em Salvador, né, na Bahia. Me criei no bairro de Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro, que é um bairro periférico da cidade. E aos 27 anos eu me mudei para a Cidade de Deus, onde construí minha casa, construí minha família. Meus filhos foram criados na Cidade de Deus. E naquele momento eu me vi diante de uma questão muito séria, porque eu já sabia que existiam leis que garantiam a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. E eu não conseguia entender como é que o sistema judiciário, como é que a vara de família podia usar a minha religião como motivo para tirar a guarda do meu filho, né? Eu fiz um abaixo-assinado, onde eu comprovei, né, com todos os meus vizinhos, de que eu não tinha, que eu era uma boa mãe, que eu era uma boa pessoa. Então todos os meus chefes, então assim, foi um momento muito difícil, mas foi um momento que mudou a minha vida. E mudou a minha vida no sentido de que, óbvio que eu fiquei doente, óbvio que eu precisei superar, né? Isso não é uma coisa fácil de superar. No entanto, não foi uma coisa, esse tipo de atuação do Poder Judiciário, de considerar a religião das pessoas, né, e justificar injustiças pelo pertencimento religioso, não é uma coisa que seja rara de acontecer, né?
eu só aqui no Rio de Janeiro, eu conheço pelo menos 5 famílias que tiveram na mesma situação que eu. Mulheres de axé, mulheres de terreiro, homens inclusive também de terreiro, que acabaram ou perdendo a guarda dos seus filhos para os companheiros, ou que foram proibidos, né, de forma bastante contundente pela justiça, de conviverem com seus filhos. Então, e depois, né, mais à frente, quando eu começo a fazer as pesquisas, né, e aí eu vou tentar entender como é que o Estado, que deveria proteger o meu direito de liberdade, o direito de liberdade religiosa, né, de todas as pessoas no Brasil, elas são livres para professarem as suas religiões, pelo menos é o que diz a Constituição Federal, mas isso é muito bonito no papel, porque a prática não é bem assim. Né? Então eu fui, a partir dessa experiência que eu vivi com a minha família, eu fui buscar entender o que era, porque naquele momento, em 2007, eu não sabia nem classificar o que eu estava vivendo. Eu sabia que a justificativa para que a retirada do meu filho era um motivo religioso, né? Mas eu sabia que isso não era uma coisa correta, né, não era uma coisa possível, correta dentro das questões legais, né, dentro do que diz a lei, mas eu não sabia classificar isso. Eu não tinha naquele momento a ideia de que isso era uma forma muito específica de racismo, e uma forma de racismo a qual nós ainda naquele momento não tínhamos uma ideia. Então foi a partir dessa experiência que eu vou voltar a estudar, né? Naquele momento eu já tinha a formação de jornalista, eu já era jornalista e atuava como jornalista, como assessora de imprensa, e aí eu vou tentar buscar entender isso. Para isso eu voltei a estudar. Em 2010 eu fui convidada pela comunidade judaica no Rio de Janeiro, pelo professor Michel German, que junto à CONIB, né, a Confederação Nacional, a Confederação Israelita do Brasil, custeou a minha passagem para Jerusalém. Eu fui convidada a ir a Jerusalém, fazer um curso no Museu Yad Vashem sobre sobre o Holocausto, né? Então eu passei e fiquei imersa cerca de 30 dias no Museu Yad Vashem para fazer esse curso, para entender como é que o Holocausto, como é que o racismo, como é que essa ideia de uma raça superior à outra, né? Como é que isso levou ao genocídio, né, e à morte de 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de negros, 500 mil ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física, né, porque o Holocausto ele não foi somente uma morte dos judeus, né? Os fornos crematórios, eles não só queimaram judeus, mas também todos aqueles que não seguiam e que não se encaixavam no padrão em que o Terceiro Reich exigia. E isso foi esse primeiro momento. Em 2011, eu vou fazer o curso no Cefet, aqui no Rio de Janeiro também, para Educação para as Relações Étnico-Raciais, que é uma pós-graduação lato sensu. E aí, então, em 2012, eu vou para fazer o mestrado em antropologia, eu passo na seleção, né? E a minha dissertação de mestrado vai pesquisar a entrada dos neopentecostais no movimento negro no Rio de Janeiro e como é que a entrada dos neopentecostais começa a mover esse tabuleiro, o cenário racial, né, inclusive das próprias discussões raciais naquele momento, né, e como é que as igrejas estavam ali a partir de uma estratégia de coibir as demandas por direitos das vítimas
que sofriam racismo, que já naquele momento já tinham muitas vítimas sofrendo racismo religioso, e a entrada dos neopentecostais, né? Eu fui fazer pesquisa no Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro, no Rio de Janeiro, que é o CONDEDINE, e ali foi possível perceber que as igrejas neopentecostais estavam articulando os militantes no movimento negro para abafarem as demandas dos terreiros. E a partir daí eu fui fazer o doutorado, né, e é onde eu fui pesquisar como é que se dava a morte, né, e como é que estava ocorrendo a morte dos pais e mães de santo no Brasil. E aí é a minha tese de doutorado que eu defendi agora em dezembro de 2019. Eu também sou autora de 3 livros, 2 paradidáticos, né? O Nós do Brasil, que é um livro pensado para conteúdos do ensino fundamental, do final do ensino fundamental e início do ensino médio, pensando as leis 10.639 e 11.645, e também o Para Pensar Diferente, Cidadania, Igualdade e Direitos, lançado em 2016, também voltado para essa faixa etária, né, em final do ensino fundamental, início do ensino médio. E aí a minha dissertação de mestrado também foi publicada, chamada Quem Foi que Falou em Igualdade, pela editora Autografia. Então, essa é a minha produção com relação à temática do racismo religioso e como é que a gente, como é que os terreiros, como é que as vítimas de racismo religioso têm lidado, né, e quais são as ferramentas que são possíveis para que a gente possa se defender, entender o que é o racismo religioso, entender o que é o racismo, né, o racismo antinegro, que é um racismo específico, né, o Brasil tem um racismo extremamente sofisticado, porque ele é um racismo que ele estrutura as relações, né, da gente desde que a gente nasce. Então a gente tem aí um Estado constituído para manter, né, um regime, para manter para fazer a manutenção de um regime escravocrata, né? A gente tem ainda, a gente pode dizer que mesmo que a abolição tenha reconhecido que nós, homens e mulheres negras e negros, né, somos seres humanos, nós temos ainda aí uma série de questões que ficaram não só não apenas na dimensão legal, né, do aparato legal estatal, mas principalmente na nossa dimensão cognitiva, de como nós encaramos e de como nós lidamos com o preconceito. E eu vou participar com vocês, né, na Gira Lélia Gonzalez, essa mulher espetacular, socióloga, antropóloga, né? Lélia Gonzalez é uma das grandes mulheres brasileiras, né? É uma das mulheres que nós precisamos sempre reverenciar. Lélia, já na década de 80, ela já falava das dimensões do racismo, né, dessa dimensão, dessas diferenças, considerando a questão de gênero. Então ela dizia que os homens negros sofrem racismo tanto ou mais, ou fazendo diferenciações, que são racismos diferentes do racismo da mulher negra, né? Então ela naquele momento, em 1980, ela já estava fazendo essa discussão que hoje, né, a contemporaneidade está chamando de interseccionalidade, que é um conceito fundado pela Kimberly Crenshaw, para mostrar que as formas que nós lidamos, né, que o racismo, quando você vai olhar o racismo a partir de um recorte de gênero, a partir dos vários recortes possíveis de identidade que nós temos, né, dos vários diacríticos de identidade que nós temos, ele vai ter formas diferenciadas, né? Então a Lélia está falando isso lá em 1980.
E uma outra grande, uma grande discussão que Lélia Gonzalez também trouxe para nós foi a dimensão do idioma, foi o nosso português, né? E ela, naquele momento, já na década de 80, 70, ela já dizia do quanto nós falamos o africano no Brasil, né? O quanto os idiomas africanos foram decisivos, inclusive para que o nosso português seja tão diferente do português de Portugal. Então, assim, é um prazer e uma honra, é uma felicidade estar nessa gira Lélia Gonzalez, né? Lélia, que é uma inspiração, Lélia, que é alguém que a gente precisa reverenciar, né? Reverenciar tanto quanto Luísa Marim, tanto quanto Teresa de Benguela, tanto quanto tantos homens e mulheres negras e negros que fizeram que fizeram que fosse possível estarmos aqui hoje falando de racismo. Precisamos reverenciar essas pessoas, precisamos reverenciar esses pesquisadores, esses lutadores que estão há muito tempo construindo esse caminho para que nós possamos estar hoje aqui conversando através da internet, falando sobre o quanto de racismo, o quanto isso nos fere, o quanto é difícil falar sobre isso, o quanto é difícil nós termos que enfrentar, né? Nós não estamos falando de coisas fáceis, não vamos falar sobre coisas fáceis, né? Então, mas eu espero que a gente possa estar juntos. Então eu vou conversar com vocês na Gira Lélia Gonzalez sobre racismo religioso. Então a gente vai dividir a nossa conversa em 3 momentos. O primeiro é pensando na formação do Estado brasileiro para a manutenção, né, do sistema econômico escravocrata. Né, e aí fazer uma diferenciação entre o que é sistema político e sistema econômico. Aí a gente vai conversar sobre escravo como condição econômica, como uma classificação a partir de um sistema econômico, né? Porque essa era a ideia. Né? Os africanos que chegam no Brasil entre 1570 e 1890, 1888, né? Digamos, da data oficial de abolição da escravatura, chegam como na condição política de prisioneiros de guerra e aqui são classificados a partir do sistema econômico, que é o sistema econômico escravocrata. Né? E aqui são classificados como escravos. Então a gente vai fazer primeiramente essa diferenciação, pensar o que é prisioneiro de guerra e o que é escravo. Segundo, para conseguir entender a formação do Estado brasileiro, né? E aí pensar como é que o Estado criou mecanismos de manutenção do sistema escravocrata, que é um sistema econômico, né? Ainda que a nossa classificação política tenha sido alterada, né? A partir disso, né, a partir da conformação do Estado brasileiro, nós vamos entrar na perseguição, né, desde a conformação do Estado brasileiro, desde inclusive do início dos estudos antropológicos e das ciências sociais no Brasil, de como esses estudos sobre o negro impactaram e também serviram ao Estado brasileiro como ferramentas de controle dos nossos corpos e das nossas práticas culturais, religiosas e de modos de vida. Né, e como é que esse Estado perseguiu desde a sua fundação até meados da década de 60. E aí a gente vai entender como é que a ideia de repressão estatal aos terreiros ela surge com muita força, ainda aliada a uma ideia, né, da Igreja Católica, pensando nos terreiros como locais
pegando essa tradição colonial, né, do Brasil colônia e trazendo para esse momento do Brasil mais contemporâneo, e a partir da década de 70, com a entrada dos neopentecostais, das igrejas pentecostais, né, no mundo digital, com a entrada deles na televisão, pelo rádio, como é que essa entrada dos pentecostais no Brasil vai mexer muito com o tabuleiro de xadrez, que é esse tabuleiro das relações étnico-raciais no Brasil, e como é que os pentecostais vão se diferenciar nessa perseguição e nessa fundamentação de perseguição aos terreiros a partir de uma ideia de supremacia racial branca, muito inspirado na ideia da Ku Klux Klan, né, americana, até porque a gente não pode esquecer que a fundação do pentecostalismo no Brasil tem grande influência americana, né, e de membros específicos da Ku Klux Klan, e de como as estratégias dos pentecostais no Brasil, elas estão muito alinhadas às estratégias também utilizadas pelo Terceiro Reich. Então a gente vai falar sobre a formação do Estado, como é que esse Estado se forma para ser um Estado de manutenção do poder branco, né, e de como são criadas estratégias para a manutenção desse poder branco, como é que a questão da branquitude ela vai se desenvolver a partir do aparato estatal, né, e aí branquitude para além da cor, branquitude também na própria forma de cognição e de entendimento do mundo e de modos de vida, e de como essa branquitude vai impactar nos modos de vida, né, da população de pretos e pardos no Brasil. E a partir daí entendendo como é que esse solo, né, esse estado já tão fértil dessa ideia de supremacia racial branca vai ser um solo muito fértil e propício para a entrada dos pentecostais, que trazem já na sua Constituição toda uma estratégia de dominação e de controle dos nossos corpos e das nossas cabeças, né, das nossas mentes, para a ideia de uma supremacia racial pensada e inspirada, né, numa articulação entre a Ku Klux Klan e o Terceiro Reich. Então eu espero vocês no dia 26 de julho, tá bom? Beijo!